Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas escrituras do Evangelho de Mateus. O capítulo de hoje é o capítulo 23. E eu quero ler com você os versículos 1 ao 3. Está escrito assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Amados, esse capítulo 23 é uma condenação aqui que Jesus faz, né? Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. E se nós lermos todo o capítulo, são muitas e muitas atitudes que o Senhor condena. E aí eu quis compartilhar com você esses 3 primeiros versículos aqui, quando Jesus começa a falar para a multidão, ele diz assim: olha, os mestres da lei e os fariseus, eles se assentam na cadeira de Moisés. Eu vou falar para vocês, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas só não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles não praticam o que eles pregam. Aí eu quis trazer isso para nossa realidade, né? Para nós pensarmos um pouquinho a respeito da nossa vida. Será que nós praticamos de fato o que nós pregamos, o que nós falamos, o que nós confessamos com a nossa boca? Será que de fato nós temos colocado em prática tudo isso? Amados, o Evangelho, a parte aqui do Novo Testamento, ela está cheia de repreensões, ela está cheia de exortações para a igreja. E muitas vezes nós não queremos falar sobre essa parte, sobre a parte das exortações, mas o Senhor é aquele que nos corrige para o nosso bem. O Senhor nos corrige porque Ele nos ama. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 12, que o Senhor só corrige seus filhos. Se aqueles que se acham cristãos não estão sendo corrigidos pelo Senhor, então eles não são filhos de fato. Porque o Senhor corrige os seus filhos, o Senhor nos exorta, o Senhor nos repreende, o Senhor nos faz pensar para que a gente possa se arrepender em alguma coisa que estejamos pensando errado, fazendo errado, agindo de forma equivocada. E uma das coisas que nós precisamos compreender é: as nossas atitudes precisam estar alinhadas com as nossas palavras. É muito fácil nós falarmos do Evangelho, mas será que de fato temos colocado ele em prática? E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse colocar em prática o Evangelho. Essa palavra, amados, não deveria gerar peso em nós. Sabe por quê? Porque o Senhor já nos capacitou para colocarmos em prática a nova vida. O Senhor já nos capacitou para colocarmos em prática as boas obras do reino de Deus. Pense comigo, amados, o Senhor nos deu uma nova vida, uma nova natureza. O Senhor depositou em nós o seu Espírito. Nós já temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. A palavra fala lá em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com Ele. Amados, olha que extraordinário isso. Nós nos tornamos um Espírito com Cristo. Quer maior dádiva do que essa? Nós já fomos capacitados pelo Senhor para quê? Para praticarmos as boas novas, para colocarmos em prática a vida que o Senhor conquistou para nós. O Senhor mesmo nos capacita, sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Eu quero encorajar você a receber a leveza do Evangelho de Cristo Jesus. Quando o Senhor nos repreende, nos pedindo para nos arrependermos de algo, nós precisamos ter em mente que Ele mesmo já nos capacitou para colocarmos em prática o que Ele está nos pedindo. Eu vejo muitos amados levando uma vida pecaminosa e dizendo: eu não consigo sair desse pecado, não adianta. Amados, nós já recebemos uma nova natureza. A palavra fala lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, que o pecado não nos dominará,
porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. A graça de Deus já nos capacita para não vivermos em pecado. Então, você quer colocar em prática essa vida santa que você recebeu? Comece a alimentar o seu coração, a ministrar você mesmo a respeito do poder que Deus colocou sobre você. Comece a ministrar você mesmo sobre a vida que Deus deu a você, uma vida que é justa, que é santa, que é reta. Comece a ministrar você mesmo a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus é o fato que Jesus Cristo condenou o pecado na carne, na sua própria carne, no seu próprio corpo, nos libertando do poder que o pecado exercia sobre nós. O domínio sobre a nossa vida mudou, não estamos mais debaixo do governo do pecado e da morte. Isso está lá em Romanos 8, 1 e 2, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lá em Romanos 8:11 fala que o Espírito Santo, ele dá vida até mesmo ao nosso corpo que é mortal, ou seja, não temos mais desculpa para levarmos uma vida desregrada, para levarmos uma vida que não agrada ao Senhor, porque Ele mesmo já nos capacitou para colocarmos em prática a nova vida. Agora, como que nós colocaremos em prática? Alimentando o nosso coração com essas verdades. Está escrito em Provérbios que, acima de tudo, guarde o seu coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Amados, nós precisamos alimentar o nosso coração com as verdades de Deus, com as boas novas do reino de Deus, para então colocarmos em prática. Para quando as pessoas olharem para nós, elas vejam que as nossas atitudes estão alinhadas com as nossas palavras. Nós falamos sobre santidade e vivemos santidade. Nós falamos sobre humildade e vivemos em humildade. Nós falamos sobre mansidão e praticamos a mansidão. Nós falamos sobre amar as pessoas e colocamos em prática o amor de Deus que o Senhor mesmo já depositou em nós. Amados, para alinhar tudo isso, a nossa prática com as nossas palavras, precisamos compreender que não é na força do nosso braço. É pelo poder de Deus, é pela capacitação que vem de Deus. É por meio de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer nada sem Ele. João 15:5 fala isso. Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos. Sem Ele não podemos fazer coisa alguma. Somos completamente dependentes do Senhor. Que eu e você não sejamos como aqueles fariseus. Só que lá naquela época, aqueles homens não tinham recebido uma nova natureza. Só que eles endureceram o coração e não quiseram aceitar as boas novas de Jesus. Que eu e você não endureçamos o nosso coração e nós possamos receber as boas novas de Jesus Cristo. Que por meio de Jesus, a nossa natureza caída foi crucificada, Ele nos deu uma nova vida e depositou o seu Espírito em nós. E por meio dessa nova vida e do Espírito Santo em nós, nós somos capacitados a dar bons frutos, a realizar as boas obras do reino de Deus. Que eu e você recebamos essas verdades e vivamos essas verdades. Lembrando que nós vivemos tudo isso pela fé, crendo que se está escrito que o Senhor nos deu uma nova vida, Ele nos deu. Crendo que se está escrito que fomos justificados por Cristo, então somos justos. Crendo que se está escrito que a nossa natureza caída foi sepultada, crucificada com Cristo, e nós agora vivemos um novo modelo de vida, é assim, e ponto final. Precisamos confiar no que a palavra de Deus diz, nas boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque a Tua obra foi uma obra completa naquela cruz. Nos trouxe salvação, perdão, justificação, regeneração. Pai, muito obrigada. Pai, ajuda a mim e aos meus irmãos, para que nós recebamos a plenitude da Sua verdade, para que nós possamos colocar em prática tudo isso, que a nossa conduta esteja alinhada com as nossas palavras, que nós possamos compreender que a capacitação e o poder para darmos bons frutos, o Senhor já fez isso por nós, o Senhor já nos capacitou, o Senhor já depositou a semente divina, o Teu Espírito, para que nós possamos viver de fato para a Sua glória.
que eu e os meus irmãos compreendamos isso em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.